Aoba, meus catequizandos! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa. E hoje com meu grande amigo e o último, tô completando o exódio aqui, o último integrante do Santa Zoeira que eu tô entrevistando. Agora tá completo o time. Olha aí. Ian, seja Ué. bem-vindo. Valeu, Joe. Deixei o melhor Obrigado, pro obrigado, final. obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar presente aqui. Assistir os episódios dos outros, assistir episódio também com a Larissa, assistir mais alguns episódios seus aí. Pô, muito bom. Tô gostando muito aí. Tem que manter isso aí, viu? Pô, obrigado, obrigado. Ian, pra quem não. Caso alguém não te conheça, né? Quem é você? De onde você vem? O que você faz? Bom, vamos lá então. Eu sou um pouco presente, né? Um cara pouco presente aí nas redes sociais, aí, pouco conhecido, mas eu sou Ian Gustavo, tenho 31 anos, sou da cidade de Anápolis, sou casado com a Karine, temos 3 filhos. É, E o Joe tá falando comigo aqui, né? Porque o pessoal me conhece um pouco do podcast do Santa Carona, o Santa Zoeira. Então é um apostolado assim que a gente tem que começou e que permanece, né, despretensiosamente aí na internet para quem quiser ver, né? A gente não tem muita expectativa com isso, mas que por incrível que pareça, às vezes aparecem alguns frutos dali, né? Pô, Então e tem já são 10 10 anos que anos já, esses né? tem 10 anos que esses frutos estão aparecendo aí, que a gente tá insistindo e teimando, né? Mas é basicamente isso aí. A gente faz um podcast ali sobre, né? Basicamente um podcast católico, né? Então, questão de doutrina católica, mas não é só sobre catequese que a gente fala dos mais variados temas, e política, e história, e filosofia, e futebol, e tudo, mas sempre com uma pitada ou indiretamente com um pouco de catolicismo ali por trás, né? Então, basicamente é isso aí. Você esqueceu de falar o mais importante, né? Vascaíno. Exatamente, pô, falei do Fã futebol, do né? Cristiano Ronaldo. Sou cristianista. Pô, mas de novo, muito obrigado aí por aceitar o convite. E eu trouxe o Ian aqui para conversar sobre um assunto que eu acho que é muito mais polêmico do que tinha que ser. Né? É muito culpa do Dan Brown, mas a gente vai falar da Opus Dei, né? Definitivamente é muito mais polêmico do que era para ser. É muito tranquilo, vocês vão ver aqui ao longo dessa conversa que não tem absolutamente nada demais de extraordinário, mas é uma obra extraordinária, é uma coisa que ajuda. Tá na categoria. Não, acho que não chegou em milhões, né? Mas milhares e milhares de pessoas aí no mundo. Então, começando, eu acho que é bom a gente já começar pela desmitificação aqui da Opus Dei, né? O que, que tem de diferente da Opus Dei do que é apresentado ali no Código da Vinci, né? Tem monge albino na Opus Dei que fica se batendo? Olha, curiosamente aí, eu vou te falar que eu nunca vi o filme inteiro. Me faltou um pouquinho ali de disposição para assistir todo o filme do Dan Brown. Eu assisti errado o filme, né? Então eu fui assistir o filme, assisti Anjos e Demônios. Aí depois que me falaram que era o Código da Vinci, eu fui e já tinha assistido. E, pô, beleza, né? Não é o meu estilo de filme, então acabou que eu não assisti inteiro. E até fazendo um parêntese, assim, né, um adendo aqui inicial, né, que obviamente, né, eu não falo nem em nome da obra, né, longe de mim, acho que ninguém falaria em nome da obra e tudo, né, enquanto prelazia. Muito embora eu, por participar das atividades e tudo, conheça um pouco, acho que a gente pode, enfim, tratar do que foi, porque de fato é o que o Joe falou, assim, né, não tem nada demais, assim, no Opus Dei, né? O que que é o Opus Dei, né? Uma instituição, São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei, né, ele falava que a obra, né, carinhosamente Opus Dei, obra de Deus, né, então ele falava a obra, né, na forma que carinhosamente a gente costuma falar, né, mais simples, né, a obra ou o Opus Dei, tanto faz, né, mas enfim, ele falava que a obra é uma partezinha da igreja, que está aqui para servir a igreja como a igreja quer ser servida, né. Como que isso funciona na prática? Basicamente, o Opus Dei se propõe a dar formação sobre dois aspectos que são básicos de todo cristão batizado, né? Que é a questão da santidade e do apostolado. O que são nada mais, nada menos do que as duas promessas batismais ali, né? Você se compromete a ser santo, né? A permanecer santo, uma vez que com o batismo, né? Todo mundo já está livre dos seus pecados, já está, entre aspas, santo, né? Mas se compromete ali com a santidade e o apostolado, porque ninguém é santo sozinho, né? E Jesus, ele pediu, né? O mandamento dele foi que a gente, né, evangelizasse a todas as pessoas, né? Então, naturalmente, a gente tem que fazer com que as outras pessoas sejam santas, né? Daí entra o apostolado, né? Então, a missão do Opus Dei é essa, né? E como que entra essa questão da santidade do apostolado no Opus Dei? Através das realidades cotidianas do cristão, né? Tem a estampinha lá de São José Maria, né? Da canonização e tudo, né? E lá fala, né?
por mediação da Santíssima Virgem Maria, criastes o Opus Dei, né? Caminho de santificação no cumprimento ordinário dos deveres do cristão, né? E é exatamente isso que a obra se propõe, né? Falar desse caminho de santidade no ordinário. Então, é através do trabalho, fala-se muito no trabalho no Opus Dei, né? Trabalhar bem, trabalhar por amor. E também, obviamente, a vida familiar, né? Que são os dois aspectos, é onde a maior parte da população mundial, dos cristãos, dos seres humanos estão inseridos, né? No núcleo de uma família e trabalhando. Então, por isso que o Opus Dei trabalha muito nessas duas vertentes aí. Eu acho muito interessante nessas propostas da obra, apesar de não conhecer a fundo, né? Nunca participei, nem tem aqui na minha cidade também, eu tenho que ir um pouquinho longe se eu quisesse participar, mas do que eu conheço da obra, eu sempre achei muito incrível, tanto da obra quanto da vida, né, de São José Maria, que ela foca muito num caminho, num pequeno caminho de santificação, né? Não é uma coisa assim que foca em vivências heróicas das virtudes, em grandes. É a santificação no ordinário. Você vai santificar porque você vai fazer o seu trabalho, o seu meio de santificação. Você vai santificar porque você vai fazer da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, um meio de santificação. Eu sempre achei isso incrível, assim, na vida de São José Maria Escrivá, porque é onde a maioria das pessoas vai conseguir se santificar. Né? Poucas pessoas vão ter as oportunidades na vida de viver o que, sei lá, São Francisco viveu, né? De viver o que São Maximiliano Maria Kolbe viveu. Isso é uma coisa assim reservada para poucos, porque são situações muito adversas e muito fora da realidade normal das pessoas. Então é muito importante a gente ter um santo como São José Maria, que não está falando nada de novo da doutrina, mas que está relembrando a gente que você que tem uma vida comum, uma família comum, você tem que usar isso para se santificar também. Você não tem que ficar esperando uma grande coisa ali, para uma grande oportunidade de santificação, de se sacrificar pelos outros. Não, você vai ali trabalhar, fazer seu trabalho bem feito, colocar Deus no seu trabalho, colocar Deus na sua família e se fazendo essa santificação por passinhos pequenos, né? E é bom que assim, você falou que não participa muito das atividades, mas a sua fala aí tá cheia de coisas que São José Maria diria, né? Diria não, que ele disse, né? Não, assim, eu gosto Então, muito de São José assim, Maria, eu gosto muito de São José Maria. e porque também, porque é uma coisa que é meio que instintivo de todo católico que procura viver bem a sua fé, né? Então, assim, realmente no Opus Dei, é o que você falou, assim, ele veio trazer a mensagem do Opus Dei, né? Que é uma mensagem que ele falava, né? Ela é velha como o Evangelho, mas como o Evangelho ela é nova. Ou seja, ela é velha, assim, ela sempre esteve presente no mundo, ela seria uma mensagem de sempre, uma mensagem antiga. Por outro lado, é uma mensagem nova, porque ela traz uma nova perspectiva sobre quem para e pensa sobre essas realidades. E no meu cenário, assim, acho que na minha jornada espiritual, pessoal aqui, né? O Opus Dei entrou na minha vida exatamente pelo que você disse aí, assim, é uma roupa que é do meu tamanho ali, né? Eu sou pequeno, né? Então, tipo assim, é aquele tênis 39 que é o meu número, assim, cabe certinho, sabe? Porque eu sempre quis ajudar, assim, sempre quis viver para Deus, né? Mas, por outro lado, eu sempre percebi que o meu caminho, né? Pô, eu conheci o Opus Dei, eu também, a maior parte da minha vida na fé já foi junto com a Karine, né? Eu tenho 31 anos, a gente tá junto há 15, né? Então, pô, praticamente uma vida inteira juntos aí. Pô, Pô, a mais gente é dois uma aninhos vai virar a chave pra você estar mais tempo com ela do que com sem ela ela, do né? que sem, né? Exatamente. A gente fala isso direto, né? Tá Eu chegando tô essa louco, hora eu aí. tô louco pra virar essa chave com a Carol também. Ainda falta um pouquinho mais de tempo, mas tô. O ponto de equilíbrio ali, né? Tá É. chegando. Mas assim, eu falava, né? Falava, pô, já tem esse caminho aqui, então, pô, eu quero ser santo, né? Eu quero ajudar a Deus, quero servir a Deus, quero viver para Deus o tempo todo, né? Mas como que eu vou fazer isso, né? E aí eu, enfim, pensava, né? E aí é um pensamento errado que por muito tempo permaneceu na igreja, né? De que a santidade grande, a santidade de altar, né? A santidade de fato ela estava reservada para uns poucos privilegiados ali, que eram os clérigos, né? O clero, ou a vida consagrada, os religiosos, né? Mas os leigos eram uma santidadezinha menor ali, de segundo Você escalão, né? pode até ser salvo, mas não conte muito mais que isso, né? Assim, você vai de carona, mas não conta que você vai, né? Não conta que você é o que você vai, que você vai mesmo, entendeu? Mas é uma mensagem errada, né? Se a gente for olhar para a história da igreja, tá cheio de exemplos de leigos, de pessoas casadas que alcançaram uma santidade, assim, um patamar de santidade grande mesmo, né? De gente, de santos Sim. de altar, gente muito grande, né? Pô, uma envergadura de um São Thomas More, enfim, os pais de Santa Teresinha, né? Santa Zélia, né? Então, na própria Bíblia, né? Não no Evangelho, né? Mas lá fala de Áquila e Priscila, né? Colaboradores de São Paulo, né?
E São Paulo saúda eles ali por mais de uma vez nos atos, em algumas de suas outras cartas ali para frente. Então, assim, ele falava, né, meus colaboradores, então, quer dizer, eram pessoas que estavam à frente ali, mas que tinham uma vida também familiar, né? Dedicada à palavra de salvação. Então ele sempre esteve presente na igreja. E aí, no meu caso, era isso, assim, eu conheci várias e vários lugares da igreja, o pessoal me chamou, pô, vamos fazer um vocacional aqui no seminário tal, na vida religiosa tal, e nisso e naquilo, e eu sempre achei, sempre admirei, achei muito bonito, assim, rezo muito por eles, admirando mesmo, me achando muito bonito. Mas é aquele ponto, assim, é uma roupa que às vezes não dava muito certinho em mim, às vezes ficava um pouquinho grande, é um tênis um pouco apertado, um pouco grande demais. Quando eu conheci o Opus Dei, não tive pretensão nenhuma de pensar, pô, não, né, quero fazer parte. Não, adorei, achei a mensagem muito legal, assim, quando, né, o primeiro retiro que eu fiz, foi, pô, legal demais, é muito bom e tudo. E era uma roupa que era do meu número, mas assim, não foi aquele negócio que eu vi e falei, pô, nossa, É né, isso. achei agora. É, exatamente. Mas, por outro lado, eu falei, pô, muito bacana isso aqui. Parece que eu posso ser santo onde eu estou. E é isso que São José Maria fala, né? A santidade, Deus, ele não vai pedir que você saia do seu lugar. Exatamente onde você está, enfim, o caminho que você leva, é aí que Deus quer que você seja santo. E é isso que no Opus Dei E eu mexe acho. comigo. É que assim, hoje, isso que você tá falando parece uma coisa um pouco mais óbvia. Porque é uma visão muito mais difundida para além de São José Maria Escrivá, né? Então tem uma. É muito comum você ver hoje, sei lá, quando você pega um Carlo Acutis, por exemplo, que está sendo canonizado, tudo. É, hoje ela é mais amplo, vai além de São José Maria Escrivá, mas isso se dá muito por conta do Concílio Vaticano II, né? E a obra vem antes disso, né? Então era uma Exato. necessidade tão grande da igreja naquele momento de ter esse olhar voltado pro leigo, né? Que primeiro veio São José Maria com incrível com tudo que ele fez ali, com todo esse olhar voltado para a santificação da vida cotidiana, tudo. E aí depois a igreja como um todo virou esse olhar para o mesmo canto. Né? Então daí você já tira o quão importante era o trabalho que ele estava fazendo nessa época, né? Porque Sim. poucas décadas depois a igreja pegou o mesmo caminho que ele estava trilhando, né? E é interessante que, assim, a própria mensagem do Opus Dei começou na Espanha, né? Foi o que você disse, em pequenininho, mas em 1928. Então, a gente está a caminho do centenário do Opus Dei, né? E naquele então, se isso que eu tô falando aqui, eu tinha essa ideia, falando aqui do Ian de 2013, 2014, por ali, né? Imagina 100 anos antes, né? Que a gente não tinha informação que tinha, a catequese era outra coisa, era outro catolicismo, assim, outra forma de viver o catolicismo, né? Porque era antes do concílio, então a missa, o rito da missa era, né, diferente, não era no próprio idioma, então as pessoas muitas vezes não compreendiam e nem conheciam a escritura, né? O acesso era muito menor, né? Hoje em dia todo mundo tem missa, tem Bíblia no bolso, né? Tem missa online, dá para conhecer tudo. Mas então, quando São José Maria começou com a mensagem do Opus Dei, muita gente apoiou ele na igreja e tudo, mas muita gente, por outro lado, ficou assim, falou, epa, peraí, né? Isso aí não é uma Tem coisa heresia, né? errada aí, né? Não é uma heresia você falar que a santidade está ali pro leigo, sei lá, pro professor, do mesmo jeito que pro padre, né? Pô, não tá. A santidade vai ser a mesma para os dois. Será que isso não é heresia, né? Teve um cardeal que ele chegou para pedir uma dessas autorizações aí da igreja para mostrar. Porque ele, né, quando viu a obra, ele pensou: peraí, já deve existir isso em algum lugar da igreja. Essa mensagem não é nova, né? E ele foi procurar e não tinha, né? Pediu resposta para uma e para outra e de fato não tinha nada parecido na igreja. Ele falou, pô, mas não é possível que não tenha nada parecido na igreja, né? Aí ele viu que não tinha e foi começando a procurar ali um caminho jurídico, né? Olha, se eu tô aqui para servir a igreja, eu tenho que estar de acordo com a igreja. Então foi pedir todas as autorizações ali, né? Começou ali como uma autorização diocesana, depois cresceu e tal, até chegar à autorização de Roma, até virar prelazia que é hoje, né? Mas nesse meio do caminho teve um cardeal, outro que encontrou com São José Maria e falou assim: olha, a sua mensagem é muito boa, é muito bonita, é por aí mesmo. Mas você chegou com um século de antecedência. Então você chegou cedo demais, porque a gente não tem estrutura na igreja para suportar essa realidade. Mas tá certo, continua. E aí ele foi e falou: não, peraí, Deus não ia mandar a mensagem sem mandar os meios, né? Vamos correr atrás aqui que tem jeito. E aí chegou na figura da prelazia pessoal e tudo. Mas é exatamente o que você disse, assim, né? Foi uma mensagem meio que, pra época, né, soou como estranha e tudo, mas né, foi um pouco visionário ali a mensagem para São José Maria. Ele correspondeu a esse chamado, a essa graça divina, né? Sim, a gente tá falando aqui muito de São José Maria e tal, né? Que era padre, mas eu acho importante a gente. Por mais que existam, né, membros ali da obra hoje que são do clero, é muito importante salientar que ela é voltada, ela inicia principalmente, ela é voltada muito pro leigo, né?
Sim. E como que é esse processo para você entrar, participar e o que é feito dentro da obra, né? Eu acho que é isso que muitas pessoas têm dúvida, né? De novo, muito por conta ali do filme do Don Brown, que dessa aura assim de sociedade secreta. Né? Eu até brinquei quando eu fui te chamar, eu falei, a gente vai lá falar da obra e você fala o que você puder falar sem precisar matar depois. Mas existe muito essa aura assim de sociedade secreta, tal. Então assim, fala o que vocês fazem diretamente, como entrar, né, para caso alguém se interesse, e o que é feito dentro do Opus Dei. Sim. Então, vamos por etapas ali, né? Você tinha comentado primeiro um pouco a questão ali da mensagem do Opus Dei e tudo, né? O que que era ali, até chegar nesse como participar, né? Então, assim, como que eu vou fazer para... Qual que é o intuito ali do Opus Dei? Por que que o Opus Dei existe, né? São José Maria falava que o Opus Dei é uma grande catequese. Então, basicamente, o Opus Dei é o que ele falava, queria servir a igreja. Então, dá formação mesmo. O Opus Dei existe para dar formação. Então, é muito, né, qual que é o espírito da obra, por que que a obra existe, né? Para levar o catolicismo adiante, muito voltado ali para a questão do trabalho e tudo, da vida cotidiana e ordinária, né? Essa é a mensagem do Opus Dei, né? E aí, como que isso se dá, né? Através de várias iniciativas da própria obra, do próprio Opus Dei mesmo, que aí tem recolhimentos, tem retiros, né? Tem uma série de atividades ali que o próprio Opus Dei se dispõe a realizar, e tem atividades de seus membros, né? Então, às vezes, pô, um membro do Opus Dei pode se dispor ali a fazer, sei lá, né, uma palestra mensal, um círculo, que a gente chama de círculo, né? O que que seria o círculo? É uma formação que ela é constante, ela tem uma frequência, uma periodicidade ali pré-determinada, uma vez no mês, sei lá, né? Até uma vez na semana, vai depender da disponibilidade de quem está dando essa formação e tudo, e que tem uma temática, às vezes, de mais doutrina, às vezes é, uma vertente, assim, mais de formação espiritual mesmo, de vivência de virtudes e etc., que uma pessoa pode se dispor a fazer. E quem pode participar disso? Quem quiser, qualquer pessoa, né? Você comentou, pô, aqui em Jundiaí não tem nada, né? Na verdade, tem uma palestra aí de um cara que eu conheço aí que ele, né, se dispõe a fazer isso, né? Então, ele tem essa palestra na casa dele. E aí tem centros do Opus Dei, né? Centros de atividade, que é onde tem recolhimento e tudo perto, né? De fato, em Jundiaí não tem, né? Mas, pô, Campinas tem, São Paulo tem. Acho que são os mais próximos aí de você, né? Então, que tem ali, de fato, um recolhimento mensal, que, pô, aqui em Goiânia a gente tem um recolhimento uma vez por mês, em geral. Agora a data mudou um pouquinho, né? Mas, em geral, ali na terça-feira do mês, é sempre na terça-feira, e é realizado ali na paróquia universitária. Então, pô, terça-feira, tal dia. Se quiser olhar no Instagram, tem lá Centro Cultural Cruzeiro do Sul, né? Então, pô, a terça-feira, dia 22 agora, semana que vem, a gente vai ter o recolhimento lá em Goiânia. É 7h30 da noite, quem quiser pode ir. A diferença é que as atividades, justamente por ser uma formação pessoal e levando a pessoa no lugar em que ela está, no Opus Dei a formação ela é separada em sessões. Então, sessão masculina e sessão feminina. Então tem um recolhimento para homens, um recolhimento para mulher, uma palestra para homens, uma palestra para mulher. Por que que isso acontece, né? É exclusivista? Não, a mesma coisa que tem para um tem para o outro, né? Machista? Mas a mesma coisa que tem para um tem para o outro. Tem pau que dá no Chico, dá no Francisco também, né? Mas é separado porque a forma de viver, a própria natureza do homem e da mulher, né? A sua biologia e tudo, a forma de pensar, a forma de agir é completamente diferente. Então a abordagem dessa formação ela vai ser diferente também. Então no recolhimento que vai falar ali sobre trabalho e vivência em família. Dos homens, o padre vai guiar a meditação, né? O padre que é quem prega o recolhimento diante do Santíssimo, que a ideia é ter um tempo para você falar com Deus, né? Então é como se fosse uma conversa com Deus que ela é guiada, né? O recolhimento é mais ou menos isso, né? O padre está ali jogando ideias, mas dentro da igreja, né? Então o Santíssimo está ali do lado, né? E a ideia é que você pegue uma dessas ideias e fale com Deus. Não é ficar prestando atenção na palestra, né? Nossa, tô assimilando tudo que ele está falando. Não, a ideia é que você pegue ali uma parte ou outra e faça disso seu diálogo com Deus, né? E aí depois você pode esquecer o que que o padre está falando, o que que, né, sei lá, né? Tanto o resto das pessoas estão caladas, né? Estão ouvindo, né? Mas você esquece tudo e está falando com Deus, né? E é por isso que essa formação ela é separada, para que o homem tenha um assunto mais voltado para ele, para a vivência dele, para a realidade de vida dele, e a mulher na realidade dela, né? Então ali vai pegar aspectos diferentes. Sei lá, né? O homem que trabalha como, sei lá, né? O pai de família, né? Vamos pensar na realidade da família. O pai de família trata dos filhos em algum momento, com alguma responsabilidade. Mulher com outra responsabilidade. Às vezes a responsabilidade dentro do lar da mulher
é maior do que a do homem. Então, assim, né, o padre vai tentar direcionar mais ou menos nesse sentido. E as formações em geral são assim, né? E aí tem retiros também, que aí são retiros de final de semana, em geral de silêncio, né? Em regra são retiros de silêncio, onde a gente tira um tempo para poder falar com Deus, né? Mas tudo com muita naturalidade, assim, quem quiser participar de qualquer formação é sempre bem-vindo, né? A questão aí, tipo, passa uma impressão de que tem segredo, porque como é um apostolado muito de amizade e de confidência, né? É o que São Zé Maria falava, né? Amizade e confidência, porque é um trato muito pessoal. A gente entende que para a obra chegar lá no meu lugar, do meu trabalho, nos meus colegas de trabalho, para a mensagem, não estou falando do Opus Dei, estou falando da mensagem do cristianismo, para que o catolicismo chegue nos meus colegas de trabalho lá na empresa, não vai ser o padre dando aviso na missa que ela vai chegar através de mim. E como que eu vou conseguir convencer esses caras a vir para a missa comigo, se é muita gente que às vezes não tem nenhuma abertura para a vida sobrenatural? É sendo próximo desse cara, eu tenho que ter confiança dele, eu tenho que ser amigo dele. Não por um interesse de fé, mas porque a amizade em si já é um valor. Mas toda amizade bem vivida, ela quer o bem da outra pessoa. E não tem bem maior do que estar diante de Deus. Então é por isso que eu sou amigo da outra pessoa, eu quero levar ela para diante de Deus. E é por isso que, como eu estou inserido no Opus Dei, né, onde eu recebo formação, onde eu participo muitas vezes no Opus Dei, eu acabo trazendo esse cara para um recolhimento. Mas assim, quem quiser pode ir, tá todo mundo, né, muito convidado e tal. Agora, quero fazer parte do Opus Dei. É um caminho vocacional. Então, pô, ninguém chega lá no seminário, pô, o cara acabou de se converter e chega lá, baixa um seminário e fala, olha, quero morar aí, quero ser padre, né? Não, tem todo um acompanhamento, né? Ver se é por aí mesmo. Os franciscanos, a mesma coisa. Nossa, quero ser franciscano, já vendi todos os meus bens e tal, né? Desapeguei do mundo, vou fazer os votos. Não, peraí. Vamos rezar, vamos ver diante de Deus se é por aí, se a sua situação de vida é por aí. No Opus Dei é a mesma coisa, é um caminho divino. Então é uma vocação de fato, não é só uma associação que você entra ali, passa um tempo e vai É um embora. Não, é clube, uma né? vocação. Exato. Não é um clube. Não tem privilégio nenhum. Eu sempre falo, pô, que graça que tem ser membro do Opus Dei. Não tem nada, é só um compromisso a mais. É uma responsabilidade, um peso a mais. Não tem benefício nenhum. Em geral, as pessoas nem sabem quem é do Opus Dei e quem não é. É claro que uma pessoa ou outra pode falar e tal, né? Ah, pô, fulano é do Opus Dei e vai saber, mas em geral você nem vai saber quem que é, porque não muda nada na vida dele. Ele não usa um distintivo, não tem um privilégio, nem na igreja e muito menos fora dela, né? Porque não é nenhuma sociedade civil e nada, né? Só tem valor diante de Deus. Uhum. Mas acho que é por Pô, aí. é muito legal e é importante muita gente bater nessa tecla, assim, de que não tem nada a esconder, sabe? Porque muita gente já veio me perguntar nas caixinhas já, tipo, o que que é, tal. Eu falo, tipo, gente, tem site. Você É. encontra, tem site ali que você vê onde tá tendo encontro, onde Não, e não tá é tudo no difícil. site. É bom que assim, a gente, pô, eu comecei a participar das atividades do Opus Dei, tudo tem mais de 10 anos já, né? Então, assim, 10 anos atrás, a pandemia em si mudou muito a obra. Então, assim, essa formação que é sempre pessoal, às vezes a gente faz uma conversa online, né? Sei lá, eu dou uma palestra online. Antigamente isso era impensável no Opus Dei. E eu tô falando antigamente, não é 100 anos atrás, não é 5 anos atrás, 10 anos atrás, vai. 5 anos eu acho que já tava na pandemia aí, né? Mas Uhum. assim, pô, 7 anos atrás isso era impensável, né? Agora, eu vi a pandemia mudou muita coisa, mas pensa lá 10 anos atrás, tinha muita coisa que São Zé Maria escreveu que não estava publicada em português, mas estava em espanhol. Só que muita coisa que tinha sido publicada em espanhol que não tinha sido relançada e muito menos traduzida. Então o pessoal pensava, nossa, tem arquivo secreto do Opus Dei. Não, tá tudo no site. Agora tá 100% no site. Ah, o estatuto do Opus Dei, tá lá. Ah, o que que o Opus Dei faz? Tá lá. Ah, o que que o Opus Dei falou para o Vaticano? Tá lá no site, tá tudo lá, sabe? Tá tudo traduzido. Tudo que São Zé Maria escreveu, acho que 99% da obra de São Zé Maria hoje está na internet, tá traduzido já, tá publicado. Então, assim, de fato, tá tudo lá. Mas eu entendo também quem falava isso aí 10 anos atrás, porque realmente é muita coisa que eu não conhecia, porque não estava publicado e nem no meu idioma, né? Mas agora não, agora É, tipo, 99% eu diria que é tá lá. aquilo que não é nem que não tá escondido, a gente só não tem acesso aqui, né? Eu Exato. sempre falo muito isso da Biblioteca do Vaticano, né? Que as pessoas falam, nossa, a biblioteca tem arquivos escondidos lá no coisa do Vaticano, ninguém pode entrar, né? Os filmes do Dan Brown também abordam isso, né? Que É. ninguém pode entrar. Eu falo, tipo, cara, na faculdade de História, a gente tem uma aula ali de documentação histórica, né? E aí meu professor falava do processo que era para ele chegar e ler um documento no Museu do Rio de Janeiro. E era um documento de 300 anos. E ele falava tipo, que ele tinha que comprovar 1 milhão de coisas, comprovar a pesquisa que ele estava fazendo lá, para talvez liberar ele estar na mesma sala que o documento, com 3 pessoas observando ele, ele de luvinha e pinça para conseguir. Aí você Não, imagina como que é
pra documento milenar no Vaticano. Tipo, não é assim que funciona. A gente tá falando de um papel ali de 1000 anos, você soprar ele, o É, papel some. né, e aí isso se estende pra tudo. E aí quando a gente tá falando da obra, acabava muito entrando nisso, né? Que São José Maria Escrivá, graças a Deus, escreveu muita coisa. E nem tudo tinha chegado aqui ainda, né? Então, assim, não é que tinha coisa secreta, coisa escondida. É só que ainda não tinha chego, como você falou, ainda bem que chegou tudo agora. Agora a gente tem acesso Exato. a tudo que ele escreveu. Eu não sou um grande conhecedor ali da obra de São José Maria, né? Mas, pô, tudo que eu li eu amei, né? Pô, o caminho é fenomenal. Acho que hoje é o meu livro de meditação, assim, o favorito, né? Eu peguei muito o costume de meditar o caminho quando eu vou me confessar. Então, assim, eu vou me confessar, normalmente eu já tenho feito ali meu exame de consciência, então quando eu tô na fila eu pego o celular, tem aplicativo, não sei se tem aplicativo do caminho. Eu amo esse aplicativo, porque você pega esse aplicativo e ele é só uma tela com um ponto do caminho. Aí você aperta um botão e ele mostra outro aleatório. E eu fico lendo ali pontos até achar um que eu fique parado nele meditando, sabe? E é muito bom pra meditar. Eu amo meditar as coisas de São José Maria, né? Eu acho que é um santo muito grande do nosso tempo, né? Exatamente, é um privilégio, assim, acho que, pô, eu conheci várias pessoas que conviveram com São José Maria Escrivá, eu conversei com várias pessoas que contaram histórias que essas, sim, não estão publicadas, né, que Uhum. são histórias do dia a dia, né, e aí a gente pensa, pô, um grande santo e tal, né, mas assim, é, eu lembro de uma pessoa que conviveu com São José Maria, que morou com ele, né, que eu tava conversando, né, e ele tava falando assim, ó, eu falei pra ele, falei, padre, né, ele é padre, né, eu falei, padre, pô, o senhor morou com São José Maria por quase 3 anos ali, como que é morar com o santo? Aí ele falou, pô, é igual morar aqui com o fulano aqui que você conhece também, né? Que a gente fica pensando que o santo é aquela pessoa que tem, nossa, tem uma massa espacial ali Tem uma diferente e tudo, né? aura. Exato. Ele Vira quase um papo espírita, né? Do energia. Exatamente, exatamente. Não tem nada a ver com isso. Ele falou, não, não tem nada a ver, é uma vivência completamente normal. Então eu lembro que quando eu me encontrei com ele a primeira vez, ele já era famoso, né? Esse padre, contando que ele morou com São José Maria até quando ele morreu. Então foi de 72 até 1972 até 1975. Então, pô, 50 anos que ele faleceu, né? Imagina a quantidade de pessoa viva que não conviveu com esse santo, né? O privilégio que a gente não tem, né? E ele tá falando, olha, eu morei com ele ali por 3 anos, mas eu lembro quando eu cheguei lá em 72, O Caminho já era um livro muito traduzido para vários idiomas, então ele já tinha uma certa fama, né? Entre Ó, tá aspas, né? aqui, Já era inclusive, conhecido. do lado do PC tá o meu caminho aqui. Esse aí, Direto eu fico esse pegando. pequeno grande livro. É, Então ele falava, pequenininho, cara. Compre. Se não conhece o caminho, conheça, porque é muito bom. Aí já pega os três, já caminho, sulco e forja. Já vale vai com muito a tudo. pena, né? Mas ele falava assim, olha, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu tava ansioso para encontrar com ele, porque é aquela coisa, pô, tipo a gente, né? A gente foi lá na Expo, o pessoal querendo encontrar com a gente. Pô, quem que é nós na fila do pão, né, velho? Pô, a gente andava lá na Expo, ninguém conhecia nós, mas às vezes aparecia um ou outro lá que pedia para tirar uma foto, né? Agora imagina, ele encontrar com o São Zé Maria. Ele falou, olha, cheguei, fiquei imaginando aquele encontro e tal. E não, foi totalmente natural, assim. Encontrei com ele, pedi a bênção e tal, mas assim, um clima muito familiar. Ele não tocou no assunto de Deus, assim, no primeiro momento, embora ele fosse padre e eu também, né? Mas, assim, não ficou tentando me dar uma catequese, nada. Não, ele perguntou como que foi a viagem, perguntou se eu tinha ido bem, mas, assim, sem tocar em Deus diretamente, aquele assunto estava permeado de presença de Deus. Eu sentia que eu estava diante de um homem que vivia diante de Deus, assim, que estava sempre na presença de Deus. Essa que é a diferença de viver com um santo. E é um privilégio que nós temos de ter tantos conteúdos. Pô, a gente quer ver São José Maria Escrivá falando, né? Sei lá, sobre preguiça, sobre família e tal. Joga no YouTube que você vai ver a quantidade de vídeos que a gente tem de São José Maria falando no que a gente chamava de tertúlias, né? Que é quando juntava ali uma turma de pessoas e ele conversava com as pessoas, às vezes respondendo pergunta e tal, né? Conversas meio que familiares mesmo. Tem várias e várias e várias no YouTube aí. Horas e horas e horas de conteúdo. Pô, muito bom. Mas indo agora para um âmbito mais pessoal, Ian, o que que a obra mudou na sua vida, na sua convivência com o trabalho, com a família? Boa pergunta, hein? E eu acho que assim, eu tinha comentado agorinha, né, que eu nunca tinha pensado em participar de nenhuma coisa assim da igreja e tal, né? Agora, quando eu conheci o Opus Dei, né, eu falo que foi mais ou menos como São Paulo quando as escamas lhe caíram dos olhos ali, né? Então não estou me comparando com São Paulo, né? Eu tô comparando o fato, né? No meu caso é porque eu já tinha um desejo muito grande de santidade e um desejo de servir a Deus muito grande. Mas o caminho estava turvo, a visão estava tampada, né? Me caíram as escamas dos olhos quando eu conheci a mensagem do Opus Dei e percebi que, opa, peraí, isso que eu sempre estive procurando está aqui na minha frente, só que eu não vi ainda. Agora, quando eu encontrei o Opus Dei, eu vi.
Eu vi que o meu caminho de santidade era o mesmo de sempre. Por berço, meu pai sempre me ensinou a trabalhar bem, assim, pô, sei lá, chega na hora, né? Vai pra aula, ele me levava na hora, eu não chegava atrasado na escola, né? Na faculdade eu já chegava mais atrasado por irresponsabilidade minha, né? Então a fama na faculdade é o Jovem, contrário né? da escola, né? E eu ainda não tinha conhecido São José Maria nesse então, né? Que aí depois eu voltei, né? De volta pro básico, né? Aquele back to the basics ali, né? Que é a mensagem de berço que eu tinha perdido ali por falha minha mesmo, né? Mas, pô, meu pai me levava na hora, ele, né? Eu procurava ser um bom aluno ali, né? Cumprir o dever, tirava boas notas na escola, né? Meus colegas dos tempos de escola, tem vários amigos ainda, sempre falam isso, né? Pô, o Ian era um bom aluno e tal. E eu fico feliz com isso, né? Por dois motivos, né? Pô, primeiro, né? Vem dos meus pais, assim, então foi uma educação que veio de berço, né? E um segundo motivo, pô, eu não tô atrapalhando eles como sendo aquele cara que você pensa, não, pô, o cara é um bom católico, mas não é um bom, né? Não é um bom cidadão ali, não é um bom estudante. Pô, que bom católico é esse que não faz bem o dever que a sociedade espera de você? E aí, quando eu encontrei o Opus Dei, eu encontrei esse sentido. Então hoje eu procuro fazer muito bem o meu trabalho, pô, cumprir as coisas no dever, entregar as coisas na hora certa, né? Bater meta, né? Eu trabalho com vendas, né? Então, pô, no comercial, ali bater as metas, trabalhar bem com o time comercial, os vendedores, né? Que de repente eu vou conversar com um e com o outro e tal. Então eu procuro fazer bem as coisas, mas não é só o dinheiro, o sucesso profissional pelo sucesso profissional. Isso tudo vem como uma consequência. O interesse, né, aqui que o Opus Dei mudou em mim, é a forma de ver a vida. Acho que é a forma de encarar a vida como a vida deve ser enxergada na minha realidade. Claro que na realidade de um franciscano, de um agostiniano, isso vai ser diferente. Mas na do Ian, né, na minha pessoal, a forma de ver é essa. Pô, eu trabalho bem porque o trabalho é o meu encontro diário com o Senhor. Eu trabalho bem porque eu quero trabalhar como o próprio Jesus trabalharia ali na sua oficina de Nazaré, como ele trabalharia ali na minha realidade de venda, de comércio e tudo, né? Ele trabalharia bem. Então, eu tento trabalhar porque eu tento fazer o que Jesus faria. Eu tento viver como um cristão de fato. Então, é isso que mudou, né? E aí, acho que com isso muda tudo, né? Então, a forma com que, pô, de repente, sei lá, né? Santa Terezinha, né? Ela fala que ela não pegava uma agulha do chão sem salvar uma alma do purgatório, né? Porque ela oferecia tudo para Deus, né? Então, pô, às vezes é arrumar um brinquedo do meu filho ali que quebrou, né? Montar a rodinha do carrinho, preencher um relatório na empresa, mas tudo isso está permeado de presença de Deus, não por mérito meu, mas por graça de Deus e por uma intenção minha. Se Deus vai receber isso bem ou não, é lá com ele e comigo, né? Se eu ofereci de fato bem, mas assim, pelo menos mudou a minha forma de viver. Acho que hoje eu vivo, tento, né? Procuro viver com presença de Deus. É uma coisa que o Opus Dei veio para me ensinar e para preencher, sabe? Deus está comigo, né? Ter essa gravidade e essa tranquilidade. Deus está comigo. Pô, então eu tenho que fazer tudo bem feito. Mas por outro lado, é um pai conversando com o filho, né? Um pai acompanhando o filho. Ele sabe entender isso. Então é Deus comigo aqui, né? Acho que é mais ou menos isso. E eu acho que viver com um santo é alguém que entendeu isso, né? A minha luta é para entender e viver bem isso, né? Então a minha luta é para alcançar a santidade. Agora, encontrar com o santo, você vai perceber que o testemunho vai ser sempre esse. Sim, e eu acho muito interessante que, assim, a gente tem que buscar isso a todo momento. Eu sempre brinco que o meu desafio é tentar encontrar Deus enquanto eu formato um computador, né? E, Exatamente, exatamente. e a gente tem que buscar isso, né? Pra mim, isso definitivamente é a maior coisa que eu aprendi com São José Maria, que é assim, o trabalho, o simples tem que ser, por mais que seja uma coisa que à primeira vista você não consiga enxergar nada de Deus ali, em vender um remédio, no seu caso, em formatar um PC no meu, é algo que você tem que buscar encaixar Deus naquilo. Seja, como você falou, oferecendo a Deus, fazendo bem feito e a intenção. É a intenção que vai fazer com que você encontre Deus aquilo, né? Então é eu chegar no meu trabalho e agradecer a Deus pelo meu trabalho, oferecer meu trabalho a Deus, fazer meu trabalho bem feito, não porque, como você falou, porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero ser promovido. Fazer meu trabalho bem feito porque é um trabalho que eu ofereci a Deus. Se eu tô fazendo para Deus, tem que fazer o melhor que eu posso, sabe? Então, é sempre a intenção, é sempre a intenção, né? Eu sempre falo isso aqui, que às vezes a mesma atitude pode ser uma virtude para uma pessoa e um pecado para outra. Então, nesse caso aqui, uma pessoa que vai bem no trabalho por ganância, uma pessoa que vai bem no trabalho porque ela tá pensando só em dinheiro e largando o resto de lado, ela tá em pecado. Uma pessoa que vai bem no trabalho porque ela tá oferecendo o trabalho a Deus e pensando em fazer o melhor possível para Deus, ela tá tendo uma grande virtude e a ação é a mesma. Sabe? Então, às vezes, o nó que vem na nossa cabeça é esse, né? A gente foca muito na ação. E a ideia é a gente parar de focar na ação e focar na intenção com que a gente faz as coisas. Que aí essa atitude ali de trabalho vai virar
uma grande virtude pra gente, algo que vai ajudar a gente a se santificar, né? E não só no trabalho, como na família também, né? Não, e isso daí, acho que é o grande medo do ser humano, acho que é o momento do julgamento ali, é você e Deus, né? E por que que a gente tem medo, né? Porque a gente sabe, no fundo, às vezes a gente pode não pensar isso conscientemente, mas a gente sabe que Deus vai julgar o nosso interior, a nossa primeira disposição. E é bem o que você disse, assim, qual que é a diferença de um humilde para um soberbo? É uma coisa completamente paradoxal, né? Mas você não consegue identificar isso julgando só materialmente. Então, pô, eu vou falar alguma coisa aqui, eu falo, nossa, longe de mim, né, querer ensinar alguma coisa para vocês que estão nos assistindo aqui, ou para você, Diogo, que está conversando comigo, né? Olha, quem sou eu para te falar isso, né? Mas assim, é muito bom que isso aconteça, né? Eu posso mostrar uma mensagem bem bonitinha. Agora, se a minha mensagem de fato, se a minha intenção de fato é passar uma mensagem para que você, pô, se desenvolva, para que você seja uma pessoa melhor, para que você alcance Deus, isso é humildade. Agora, se eu falo isso com essa intenção também, mas com um pouquinho ele pensando, mas se ele pensar assim, pô, e é um cara bom mesmo. É uma soberba desgraçada. E é aí que te condena. Sim. É isso que te condena. É aquela falsa Então, humildade, né? exatamente. E muitas vezes passa imperceptível, até na nossa própria vida. Às vezes a gente vai mostrar alguma coisa e, tipo assim, a intenção não é nem essa, mas às vezes a gente vai falar alguma coisa, a gente fala uma frasezinha ali, tipo assim, não, mas eu faria assim. Ah, eu cito. Não, mas eu fiz aquilo ali. Ah, isso aí é ótimo. Inclusive, uma vez eu fiz isso e funcionou muito bem para mim. Não, a intenção é perfeita, né? Aliás, o objetivo pode até ser alcançado, né? Mas a intenção não é perfeita, porque a intenção você está querendo se colocar como exemplo. Então, assim, não tá 100% humilde ali aquele negócio, né? E a gente só percebe lá no julgamento entre você e Deus, na intenção mesmo, que é ali o cerne da questão. O mesmo valeria para a confissão, por exemplo. Pô, acabei de falar para o padre os meus pecados e falei com a cabecinha baixa, e com a voz baixinha ali, deu a impressão de que eu tô arrependido. Mas, pô, será que eu tô arrependido mesmo? Será que de fato eu tô com a intenção de não voltar a cometer aquele pecado? Porque se eu não tô com essa intenção, o sacramento não valeu nada. E o padre pode falar a fórmula bonitinho, certinho, mas o que é um requisito para a confissão ser válida? A disposição do penitente. Então, isso daí é a intenção. Então, é só Deus que consegue julgar. Até nós mesmos temos um julgamento limitado. Então, é muito nós e Deus, né? É a intenção que muda tudo, né? Com certeza. Ian, já deu nosso tempo já. Acho que até passou, né? Acho que até passou um pouquinho. Eu falei pra você, eu falo um tempo e a gente sempre se empolga na conversa, mas é bom assim. Cara, Não, valeu. muito obrigado de novo por aceitar o convite. Agradeço muito, foi um papo muito bom. Como todo mundo que vem aqui, eu sempre falo, vai ser convidado de novo. Te espero aqui mais vezes. Você tem alguma consideração final sobre o tema? Cara, primeiro agradecer de fato aí o convite e a paciência, né? Pô, parar aí para tirar esse tempinho pra gente conversar e para quem tá assistindo mais ainda, né? Para gastar energia e tempo nisso daqui, né? Mas assim, acho que uma mensagem final seria, né? Deus te espera exatamente no lugar onde você está. Não fique pensando que, pô, Deus quer que você seja santo. Ele te criou para isso, né? O nosso objetivo, o nosso nós fomos criados para sermos santos, né? Nós fomos criados em santidade em Deus para voltar para Deus, né? E Deus quer que no meio desse caminho que a gente seja santo e leve outros. E Ele te espera exatamente no lugar em que você está. Você que está aí nos ouvindo, você que está, né? O Diogo está do outro lado e eu falando até para mim mesmo aqui, né? Deus nos espera exatamente no lugar onde nós estamos. Ele não vai esperar, nossa, não, quem sabe daqui a um tempo, quando isso acontecer, quando eu me formar, quando eu arrumar um trabalho, quando eu me aposentar. Não, ele te espera hoje, exatamente onde você está. E o seu papel, acho que o segredo da vida é procurar encontrar a Deus nesse lugar, nessa prosa heróica de cada dia. E aí, quando a gente estava falando de santidade grande e pequena, né? Eu sou do time que acha que a santidade grande consiste em fazer bem as pequenas coisas de cada dia. Isso é uma frase de São José Maria, né? Mas porque quando eu paro e penso, por exemplo, nas grandes obras de caridade, que sei lá, né? Nossa, eu fui levar sopa para os doentes, né? Fiz um mutirão aqui de comida, vou levar para um mendigo na penitenciária, no hospital, sei lá. É muito bom fazer isso. Mas é uma coisa que a gente faz todo dia, é uma coisa que a gente faz uma vez ou outra, e que custa um tempo, a gente custa sacrifício, as pessoas ficam admiradas disso. Mas, para falar a verdade, custa muito, é muito bonito, a gente tem que fazer tudo isso, tá? Não, né? Mas eu acho que me custa, e aí falando do meu exemplo aqui, muito mais ser caridoso com o meu filho quando ele acorda de noite, eu tenho que ir lá na cama dele, eu tenho que ir com paciência, né? Custa muito mais quando a minha filha fica me chamando o tempo todo, porque a boneca soltou o braço de novo e já soltou a 10ª vez hoje, eu tenho que a 10ª vez arrumar aquilo ali. Ou então meu colega de trabalho, quando pela 25ª vez ele me pergunta como que faz um negócio que eu já expliquei para ele 300 vezes.
essa caridade do dia a dia, para mim, pelo menos, essas coisas pequenas que são corriqueiras, custa muito mais fazer isso com boa cara e é precisamente aí que Jesus me encontra. Porque não é todo dia que aparece alguém doente me pedindo uma ajuda, isso não é todo dia na minha realidade, mas todo dia tem alguém que vem me encher saco com alguma coisa, né? E eu entendo que esse, entre aspas, encher saco com alguma coisa, é Jesus que tá me chamando, falando, Ian, mostra como que seria que eu reagiria nessa situação. E é onde eu falho na 99% do tempo, mas é onde, é o que eu tô falando. Deus espera que a gente se encontre com ele aí, né? Acho que a santidade está escondida nessas coisas pequenas do dia a dia, né? Pô, perfeito, perfeito. De novo, muito obrigado. Você que assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de curtir. Comenta aqui o que, que você aprendeu nesse vídeo, se você achava que, que o Opus Dei era uma organização secreta, uma sociedade secreta. Comenta que se você perdeu seus preconceitos, né? Comenta também outras pessoas que você quer ver aqui no Catequista Conversa. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que você acha que pode santificar mais o trabalho dele. Fiquem com Deus e com o amor de Maria.